Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Diego. Para os amigos aí mais chegados, aqui quem fala é o Gnomo. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. E hoje a gente vai estar estreando um quadro novo aqui que eu vou chamar de Por que eu deveria jogar? E o jogo da vez é o Pokémon azul ou vermelho, né? Então qual que é a ideia desse quadro, né? É passar recomendações, né, de jogos que eu já joguei bastante, que eu tenho aí uma propriedade aí para indicar. E lembrar vocês que é apenas minha opinião, ok? Mas espero que seja útil aí para quem quer jogar algo que nunca jogou antes, né? E que seja divertido, né? Então, vem comigo e vamos começar falando sobre a história do jogo. O jogo do Pokémon, ele foi criado por um cara chamado Satoshi Tajiri. Ele começou inicialmente lançando uma revista de videogames, né? Em 83. Essa revista ela chamava Game Freak. Ele decidiu fazer a revista porque ele gostava de videogames e percebeu que não tinha muitas revistas falando sobre esse tema, né? E depois de um tempinho já produzindo esse conteúdo, essa revista de jogos, ele começou a reparar que os jogos que estavam saindo não estavam com uma qualidade muito boa, né? Então ele começou a ter uma ideia de por que eu não posso, né, criar meu próprio jogo. E aí, uma coisa que ele costumava fazer quando ele era criança é brincar fora de casa, né? Então ele gostava de ir para áreas que tinham mato, parques, né? E gostava de capturar e colecionar pequenos insetos, né? Só que nesse ano de 89, que foi o ano que ele começou a ter a ideia de criar o seu próprio jogo, o cenário era diferente, né? As crianças não brincavam mais tanto fora de casa como era na época dele, né? Então, o que ele pensou, né? Falou, que tal eu unir o útil ao agradável, né? Eu vou introduzir a minha ideia no que as crianças usam hoje para brincar, que seriam os videogames, né? E aí surgiu a ideia do jogo do Pokémon, né? E no começo, na verdade, não chamava Pokémon, chamava Capsule Monsters, né? Ele teve essa ideia de monstros de cápsula, né? Porque no Japão a gente tinha uns brinquedos que chamavam gachapon. E tava fazendo sucesso na época, né? O que era o gachapon? Eram umas máquinas que tinham bastante cápsulas dentro. Você colocava moeda e saía uma esfera, né? Uma cápsula que tinha um brinquedinho surpresa dentro, né? Então ele pensou nesse nome aí, Capsule Monsters. Porém, deu um problema com direitos autorais e ele teve que pensar em outro nome. Aí ele pensou em Pocket Monsters, né? Seria traduzindo ali os monstrinhos de bolso. E aí, para ficar mais fácil, acabou abreviando esse Pocket Monsters para Pokémon, né? E tá aí o nome definitivo, né? Apesar dele ter começado a pensar nesse jogo em 89, a ideia e a criação do jogo ainda demorou alguns anos, tá? O cenário perfeito surgiu ali quando ele viu a apresentação do novo console portátil da Nintendo, que era o Game Boy, né? E uma coisa que chamou a atenção nessa apresentação foi que o aparelho ia ter um acessório que era um cabo. Esse cabo era chamado de Game Link. Então, quando ele viu aquilo, ele imaginou, né, o jogo dele tendo a possibilidade de você capturar seus próprios Pokémons e trocar entre amigos, né, através desse cabo, né? E também podia estar fazendo uma batalha entre os Pokémons que você tinha com os Pokémons que seus amigos tinham, né? E esse cabo ia tornar a ideia dele perfeita para o jogo. Aí nesse vídeo de hoje a gente vai falar exclusivamente dos primeiros jogos, né? No Japão eles acabaram sendo lançados em 96, né? Lá foi lançada a edição vermelha e a edição verde. E fez bastante sucesso, acabaram decidindo lançar na América do Norte, né? Só que só foi lançado em 98 e não foi exatamente as mesmas versões, né? Foram aí na América do Norte eles lançaram a versão azul e a versão vermelha, né? Aí no total parece que foi vendido 31 milhões de cópias dos jogos desde o lançamento inicial, né? O que foi, assim, bastante impressionante, acho que até para Nintendo, porque o Game Boy ele era um aparelho portátil, né? E não tinha gráficos de última geração, né? Era um aparelho de 8 bits e o jogo era em 2D, né? E nessa época em que o jogo foi lançado, em 96, o Game Boy ele já coexistia com outros videogames mais modernos, né? O PlayStation, o Nintendo 64, em que era gráficos 3D e a molecada tava toda
maluca por causa desse tipo de jogo, né? Então, apesar do Game Boy existir nesse mercado que já tinha aparelhos mais modernos, o jogo foi tão bom que vendeu muitas cópias. Agora que a gente já falou um pouquinho da história, né? Então vamos falar do que dá pra fazer no jogo, né? Qual que é o objetivo do jogo? O jogo se passa num mundo em que existem seres humanos e criaturas que parecem com animais, que são chamados de Pokémon. E no jogo o que você pode fazer? Você pode capturar essas criaturas e usar elas para batalhar contra outros treinadores do jogo, né? E depois você vai percorrendo cidades e cada cidade tem um ginásio onde você tem que desafiar o líder desse ginásio e quando você vence a batalha contra ele, você ganha a sua insígnia para provar que você venceu a batalha. Depois que você conseguir todas as insígnias de todos os ginásios, aí você pode ser autorizado a desafiar a Liga Pokémon. Aí lá na Liga, você vai ter 4 treinadores, que são a elite dos 4, né? São os 4 melhores da região. E depois de vencer eles, você ainda tem a batalha final contra o Mestre Pokémon da região. Se você vencer a batalha contra o Mestre Pokémon, você é o novo Mestre Pokémon. Além disso, né, conforme a história vai se passando, no mundo de Pokémon você tem 150 Pokémons diferentes para capturar, né? E aí, conforme você vai andando no jogo por áreas que tem grama, caverna ou mesmo nadando, né? Você vai encontrar esses Pokémons e a área em que você se encontra, a área onde os Pokémons são encontrados, ela é diferente. Então, ou seja, numa rota você vai encontrar determinadas espécies e em outra rota você vai encontrar outras, né? A questão da captura, você pode carregar com você até 6 Pokémons, né? E tudo que você capturar a mais do que 6 vai ser enviado para um armazenamento e depois você pode ir até lá e trocar os seus 6 Pokémons por outro que você tenha capturado e que esteja no armazenamento, né? Aí o jogo tem bastante cidades, né? Como eu já mencionei, vai ter rotas, vai ter parques, cavernas, né? E aí quem quiser aí um desafio mais difícil, né? Aí seria capturar todos os 150 Pokémons, né? Que na verdade não é o objetivo do jogo. É um objetivo secundário, mas se a pessoa quiser fazer a experiência completa, você partiria aí para a captura dos 150 Pokémons. Aí quando o Satoshi pensou no jogo, inicialmente era para ser um jogo só, né? Aí, porém, a própria Nintendo falou para ele, por que você não faz 2 jogos, né? Eles acabaram fazendo a seguinte divisão. Eles lançaram a versão vermelha e a versão verde, que são praticamente o mesmo jogo. E a única diferença entre esses 2 jogos é que alguns Pokémon só aparecem na versão vermelha e outros Pokémon só aparecem na versão verde. Então qual que era o intuito, né? Se a pessoa quisesse capturar todos os Pokémons, ela precisaria de um amigo com a cópia do jogo com a outra versão. Para poder fazer a troca desses Pokémons entre as 2 versões. Só assim você consegue completar a coleção dos 150. Então por isso que foi essa boa jogada aí de desenvolver 2 jogos diferentes, né? Outra coisa também é que os Pokémons, conforme você vai batalhando com eles, eles vão ganhando pontos de experiência. E aí chega, variado, né? Cada Pokémon tem o seu nível de evolução, mas chegado a certo nível, o Pokémon vai evoluir para uma forma mais forte, né? Outra coisa bacana que eles colocaram também é que alguns Pokémons, eles só evoluem se você trocar ele com algum amigo seu. Então, essa parte do cabo Game Link foi muito bem bolada e muito bem pensada, né? Ainda para completar as atividades, vamos dizer assim, extracurriculares do jogo, né? No jogo ainda tem Pokémons que são considerados lendários, né? Que também não são obrigatórios, você pode encontrar eles em algumas localizações do jogo. Fora os eventos também da época que a Nintendo organizava, em que tinha uma máquina. Você podia levar o cartucho do jogo para esse evento, colocar na máquina, e a máquina te dava de presente Pokémons raros que só eram disponíveis naqueles eventos, que você não poderia encontrar numa jogatina normal. Aí agora que eu já falei um pouquinho do que dá pra você fazer, qual é o objetivo do jogo, agora eu vou dar a minha opinião do porquê que você deveria jogar, né? Que é o objetivo do quadro, né? Então assim, o jogo, como eu já disse, foi um sucesso absoluto, foram milhões de cópias vendidas, e o jogo acabou dando origem a outras coisas, né? Foi um anime na televisão, teve filme da franquia de Pokémon, brinquedo, salgadinhos que vinham com brindes dentro, foi lançado uma série de cards para jogar RPG.
Todo tipo de mercadoria que dava para colocar Pokémon foi colocado para impulsionar ali as vendas e aproveitar o hype, né? Mas assim, ignorando o fato do jogo ter vendido bem, né? Eu recomendo o jogo porque acabou virando parte da cultura pop, né? No Japão, o Pokémon explodiu, né? Como se fosse ali as mascotes do Japão, né? E acabou invadindo o mundo todo, né? Mas o jogo, por si só, ele é viciante, né? É bastante divertido. E assim, é impressionante, né? Por ser um jogo de um aparelho de 8 bits, o pessoal conseguiu colocar um jogo aí de mais ou menos umas 43 horas de duração, né? Se você quiser fazer a jornada completa. Né? Então, 150 Pokémons, 43 horas de duração. A trilha sonora do jogo é fantástica, né? Cada cidade tem a sua própria música de fundo, a batalha tem a sua própria música de fundo. Se você tiver numa parte importante do jogo, uma batalha contra a Elite dos 4 lá, a música também é diferente, né? E outra coisa, não é só a questão das batalhas, né? Para você poder avançar no jogo, você tem que ir pegando itens que vão destravar seu caminho e vão desenrolando a história. É muito bacana, super recomendo, né? Até para quem não gosta de anime, de desenho, né? Como eu já mencionei algumas vezes, que o jogo foi um sucesso absoluto, né? Como a fórmula deu certo, acabou tendo o lançamento de outros jogos, né? Cada novo jogo de Pokémon que é lançado são chamados de gerações, né? Então, da primeira geração até agora, nós estamos falando em 2025, a gente já tem 9 gerações de jogos de Pokémon, né? Que foram lançados ali para diversos consoles da Nintendo, né? Porque a marca do Pokémon acabou sendo da Nintendo. Então, são 9 gerações lançadas para diferentes consoles, né? Inclusive, tivemos aí versões remasterizadas do primeiro jogo, né? Já para o Game Boy Advance, né? É isso, pessoal. Então, assim, eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, no caso aí de quem já jogou, né? A opinião sobre o jogo. Ou então conta pra gente aí qual que é a sua história com esse jogo. E no caso aí de quem ainda não jogou, né? Eu espero que a recomendação tenha sido boa e que você possa voltar aqui e deixar nos comentários agradecendo aí a sugestão. Um abraço pra todo mundo aí e até o próximo vídeo.